Olá, voltamos aí para a nossa aula de equilíbrios químicos, né, falando de equilíbrios iônicos, né, nessa aula. E a gente vai agora para o nosso último assunto, que é pH e pOH, tá, dentro dessa aula. Então, nosso último bloco que fala sobre a escala, né, de pH e pOH, que é famoso, né? Bom, antes de falar o que é a escala de pH e de pOH, então vamos lembrar que a acidez ela aumenta e geralmente a gente, né, vai medir esse aumento de 10 em 10. Tá? Então, se você tem, né, uma passagem da água pura para o café, por exemplo, você tem 10 menos 7 mol por litro de H+ na água pura e você tem 10 menos 6 mol por litro de H+ no café. Então, o café ele é 10 vezes mais ácido. Tudo bem? Como que eu vou saber quantas vezes é mais ácido? Bom, qual a quantidade de H+ no café? 10 menos 6. Qual a quantidade de H+ na água pura? 10 menos 7. Tudo bem? Se eu dividir, quanto que dá essa divisão? 10 menos 6 dividido por 10 menos 7. Dá 10. Tá? Então é 10 vezes mais concentrado em H+. Então eu posso dizer que ele é 10 vezes mais ácido. Tudo bem? Então a acidez vai aumentando, né, da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, ó, 10 menos 7, 10 menos 6 aumentou 10 vezes. 10 menos 7 para 10 menos 5 aumentou 100 vezes. 10 menos 7 para 10 menos 4 aumentou 1000 vezes. Certo? 10 menos 7 para 10 menos 3 aumentou quanto? Aumentou 10.000 vezes e assim por diante. Tudo bem? Então, para a direita está aumentando a concentração de H+, isso indica que está aumentando a acidez. Tá? Como a quantidade de OH- depende da quantidade de H+, por quê? Porque a gente sabe que H+ multiplicado por OH- tem que dar sempre 10 menos 14. Tudo bem? Então, se houve um aumento de 10 aqui, por exemplo, no H+, de 10 menos 7 foi para 10 menos 6. Então, isso aqui houve um aumento de 10. Multiplica por 10. Né? O OH- daqui para cá, ó, ele diminui 10 para compensar. Então, aqui, né, você vai ter divisão, divide por 10. Tudo bem, gente? Bom, então, na mesma proporção que aumenta o H+, vai diminuir o OH- para manter esse produto sempre constante, igual a 10 elevado a menos 14. Tá? Então, se aumenta a acidez, diminui a basicidade, porque aumentando o H+ implica na diminuição do OH-. Aumentando a basicidade, obrigatoriamente tem que reduzir a acidez, porque, como consequência do aumento do OH-, obrigatoriamente a gente vai ter a diminuição do H+. Tudo bem? Bom, então por isso que a gente fala que quanto mais ácido, menos básico, e quanto mais básico, menos ácido. Tudo bem? Uma coisa será o inverso da outra sempre. Bom, só que para não ficar usando esses números chatos, né, com expoente, ainda mais expoente negativo, a gente criou uma escala, a gente não, né, os químicos, né, eles criaram uma escala, que é a escala de pH. Tá? Então, você vai lá no laboratório e você prepara uma solução, né, de um ácido forte. Tá? Então, em vez de você falar que você preparou uma solução ácida cuja concentração de íons H+ em água equivale a 10 elevado a menos 3 mols por litro, é mais fácil você falar que preparou uma solução de pH 3. Né? Ao invés de falar que no estômago a concentração de íons H+ equivale a 10 elevado a menos 3 mols por litro, mais fácil falar que o seu estômago tem pH 1. Então quer dizer que o pH é uma escala que vai simplificar, né, essa relação numérica que a gente tem. Em vez de usar os valores de concentrações de H+, que são valores, né, que são em base de potência de 10, né, e com expoentes negativos, a gente usa um número inteiro e positivo, que é a escala de pH. Só que na escala de pH, como vocês, né, devem ter notado, cada unidade representa uma diferença de 10 vezes na acidez. Tá? Então é o seguinte, se houver uma queda do pH 7 para o pH 6, significa o quê? Que a concentração de H+, ela aumentou de 10 menos 7 para 10 menos 6. Então muita gente tem a ideia errada de que uma diminuição no pH vai diminuir a acidez. Não, gente, é o contrário. Tá? Porque quanto maior a concentração de H+,
menor vai ser esse expoente negativo. O expoente negativo, né, indica o número de casas depois da vírgula, para a direita, não é isso? Tá? Então o número de zero lá depois da vírgula vai aumentando se aumentar o algarismo que está lá em módulo, né, vamos dizer assim, aquele expoente. Tá? Então, esse pH, como vocês devem ter notado, ele é igual ao expoente, certo? Daquela potência de 10, que representa a concentração de H+, só que sem o sinal de menos. Tudo bem? Que operação matemática a gente faz para transformar esse número aqui? Por exemplo, 10 menos 6 virou 6. Que operação matemática eu fiz? Que operação matemática eu fiz aqui? Ó, 10 menos 3, isso aqui virou 3. Né? Isso é o log? Bom, o log não. Né? É algo parecido, vamos dizer assim. Tá? Qual que é o log de 10 elevado a menos 3? Menos 3. Só que o número aqui não é menos 3, é 3. Bom, então isso aí é o log negativo. Tá? Então, a gente chegou na definição de pH. Tá? pH é menos log da concentração de H+. Tudo bem? Menos log da concentração de H+. Certo? Bom, só que aqui, quando a gente não tem a base representada, a gente sabe que essa base é 10. Tá? A gente sabe que essa base é 10. Então, a gente pode definir da seguinte forma também. Ó. Esse 10 elevado a menos pH é igual à concentração de H+. Tudo bem? Esse sinal de menos aqui é porque é log negativo, né, gente? Tudo bem? Então, H+ elevado, o H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Tá? O que quer dizer pH? Potencial hidrogênio iônico. É isso que quer dizer pH. Tá? Então, vocês notaram o seguinte. Se diminuir o pH, está diminuindo o quê? Esse expoentezinho aqui, ó. Certo? Esse expoentezinho, quanto menos negativo, maior vai ser o valor numérico que corresponde à concentração de H+. Então, na verdade, a diminuição do pH é aumento na acidez, é aumento no H+. Tá? Então, a acidez, ela não se relaciona diretamente com o pH, mas sim com o H+. Então, o seu parâmetro maior tem que ser o H+. Então, o pH é reflexo do H+, certo? E a acidez, né, ela se calcula pelo H+. Então, o mais adequado seria você pegar esse pH e transformar isso num valor numérico que é em função, né, de 10 elevado a algum número, tudo bem? Esse 10 elevado a menos pH, aí fica mais fácil de você descobrir se é mais ácido, se é menos ácido. Certo, gente? Bom, da mesma forma que a gente tem o pH, a gente tem o POH, que é o potencial hidroxiliônico. Tá? Qual que é a definição do POH? É o menos log do OH-. Então, da mesma forma que o pH é menos log de H+, o POH é menos log de OH-. Então, o pH vai ser em função da concentração de H+, ou H3 ou mais, né, como vocês preferirem. Tá? E a concentração de OH-, isso vai te dar o POH, que é o potencial hidroxiliônico. Tudo bem? Bom, vocês devem ter notado aí que se a gente soma o pH com o POH, tem que dar quanto? Tem que dar 14. Tá? Tem gente que acha que o máximo na escala de pH é 14. Então o mínimo é 0 e o máximo é 14. Não, pode ter pH igual a 15, sim. O que significa pH igual a 15? Que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 15. Nesse caso, a concentração de OH- tem que ser quanto? 10 elevado a 1. Aí então o POH ele fica negativo, ele vai ser menos 1. Então existe pH negativo e existe também pH maior do que 14. Só que é difícil a gente usar esses valores extremos. Tá? Da mesma forma, né, eu posso ter concentrações de H+ superiores a 10 elevado a 0, que é 1. Eu posso ter 10 mol por litro, posso ter 20 mol por litro de H+, se eu tiver um ácido extremamente concentrado. Tudo bem, gente? Da mesma forma, se tiver uma base muito, muito concentrada, esse pH ele pode ultrapassar o valor de 14, pode ser 15, né? Ou até um pouco mais. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui a gente está fazendo algumas comparações. Olha só, isso é uma foto, né, de uma lousa, onde eu dei aula desse assunto, né, recente. E aí está assim, ó, potencial hidrogênio iônico, pH, é igual ao quê? Menos log do H+. Tá? Ou, se você preferir, 10 elevado a menos pH igual a concentração de H+. O suco de limão apresenta o pH igual a 3. Tá? E a solução de amoníaco apresenta o pH igual a 10. Tá? Então, se eu comparar as duas coisas, tá?
Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar o suco de limão com a água pura. Tá? Quantas vezes o suco de limão é mais ácido que a água pura? Suco de limão é quanto? 10 elevado a menos 3 a concentração de H+. Como é que eu sei? Bom, o pH é menos log de H+. Esse valor tem que dar 3. Tudo bem? Então, a concentração de H+, é 10 elevado a menos 3. Então, lembra que o pH é o valor do expoente aqui, sem o sinal de menos, tá? Então, pH 3 é 10 menos 3 de H+, né? pH 2 é 10 menos 2 de H+. pH 7 é 10 menos 7 de H+. Tudo bem? Então, o expoente é o próprio valor do pH, tirando o sinal de menos, tudo bem? Que é o logaritmo negativo. Bom, então, para o suco de limão, a gente tem quanto de H+? 10 menos 3. E para a água pura, a gente tem quanto de H+? A gente tem 10 menos 7. Vamos dividir isso aí, ó. 10 menos 7 dividido por 10, 10 menos 3 dividido por 10 menos 7. Eu posso colocar tudo aqui numa linha só, tudo no numerador, só que aí fica positivo, né? 10 elevado a 7, não mais 10 a menos 7. 10 menos 3 vezes 10 a 7, né? Somos expoentes, menos 3 com mais 7, 10 a quarta. 10 a quarta é 10.000. Então quer dizer que o suco de limão ele é 10.000 vezes mais ácido que a água pura. Eu tenho 10.000 vezes maior concentração de H+ do que a água pura. Tudo bem? Agora, o amoníaco comparado, né, com a água pura. O amoníaco é pH 10. O que é pH 10? Concentração de H+ equivale a 10 elevado a menos 10. Tá? Então, pH é o expoente que se encontra aqui, certo? Tudo bem? Sem o sinal de menos. Então, 10 é o pH. Então, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 10. Certo? Bom, nesse caso, se você quiser saber, por exemplo, a concentração de OH-, que número que multiplicado por 10 menos 10 vai dar 10 menos 14? Tá? Esse número é o 10 elevado a menos 4. Tá? Então, se pegar 10 menos 4 multiplicado por 10 a menos 10, vai ter que dar 10 menos 14. Então, eu chego na conclusão que a concentração de OH- é 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Bom, então, quantas vezes o amoníaco é mais básico do que a água? Como a gente está falando de basicidade, de alcalinidade, seria mais interessante usar o quê? O OH-. Tá? Para a água, a concentração de OH- é igual à concentração de H+, que é 10 elevado a menos 7. Tudo bem? E para o amoníaco, a gente acabou de ver que a concentração de OH- é quanto? 10 a menos 4. Tudo bem? Então, vou fazer assim, ó, esse 10 menos 7 ele sobe, vai para o numerador, vai positivo, fica 10 menos 4 vezes 10 elevado a 7, que dá 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, o amoníaco é 1000 vezes mais básico que a água pura. Tudo bem? Então, quando a gente tiver, né, valores de pH, de pOH, seria interessante a gente converter isso em função da concentração de H+ ou de OH-, tá? Porque aí você vai ter vamos dizer assim, números reais daquilo que é, né, a acidez e a basicidade de um meio. Tudo bem, gente? Então, lembrando que cada unidade no pH é uma diferença de 10. 2 unidades no pH, uma diferença de 100. 3 unidades no pH é uma diferença de 1000. Então, cada unidade que você vai variando no pH, ou para mais ou para menos, né, é sempre uma diferença de 10, tá? Tanto na concentração do H+, quanto na concentração do OH-. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem outros materiais. Esse aqui eu peguei da apostila, tá? Eu achei interessante. Então aqui, ó, ele vai comparar o pH de alguns materiais que são conhecidos da gente. Então aqui, ó, saliva. Tá? A saliva está próxima do pH igual a 7. Próximo do pH neutro. Tudo bem? Já o sangue, ele está um pouquinho mais, né, alto o pH. O pH do sangue é por volta de 7,4. Então, ele é levemente básico. Tá? A água do mar também levemente básica. Aí você vai utilizando. Ó, creme dental tem bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, quando, né, é adicionado no meio neutro, o pH tende a aumentar. Ou seja, é uma substância de caráter básico. Tá? O leite de magnésia é uma base. Né? É uma base em solução. Suspensão de leite de magnésia, aí vai ter um pH um pouco maior. Aí está aumentando. Amoníaco, produtos de limpeza, maior ainda. Limpa forno. Aí eu tenho uma base mais concentrada. Tá? pH 13, né? Já são pHs mais extremos. Né? Tá? O meio já passa, né,
essa solução já passa a ser corrosiva, né, nociva, por ter uma alta concentração de OH-. Tá? Aí, olha que interessante aqui, a urina vai ter um pH levemente, né, ácido, tudo bem? 6, não é muito ácido, levemente apenas, é um pouquinho só abaixo do pH da água pura, tudo bem? Aí você pega aqui o tomate, ó, o tomate é um pouquinho mais ácido, a laranja, um pouquinho mais, né? O suco gástrico já está chegando lá na acidez extrema, é muito ácido, tá? O suco gástrico fica entre 2 e 1 o pH, tá? E solução de bateria, aquele líquido da bateria, ácido sulfúrico, é um ácido forte, tá? Então a gente já vai ter uma solução extremamente ácida, tudo bem? Bom, gente, aí tá de novo, ó, a escala, tá, de pH com pOH, então vocês viram que a soma de pH com pOH sempre dá 14. Né? Então, se você pegar, né, aquele exemplo que eu falei do suco de limão, qual que é o pH? 3. Por que o pH é 3? Porque a concentração de H+, é 10 elevado a menos 3. Bom, então o pOH tem que ser igual a 11. Então, se você somar 3, né, que é o pH, com 11, que é o pOH, vai dar o valor de 14. Tudo bem? Então é sempre assim, somando pH com pOH vai dar o valor de 14. A concentração de H+ é 10 menos 3, então a concentração de OH- dá quanto? 10 menos 11. Né? Então lembra que a concentração de H+ multiplicada pela concentração do OH-, né, tem que dar igual a 10 a menos 14. Tudo bem? Se você multiplicar aqui, ó, 10 menos 3 multiplicado por 10 menos 11, vai dar 10 menos 14. Tá? E lembrando também, ó, pH é igual a menos log de H3 ou mais, pOH é menos log de OH-. Tá? Isso aqui é equivalente a isso aqui, ó, tá? 10 elevado a menos pH, isso vai dar a concentração de H3 ou mais. 10 elevado a menos pOH, isso vai dar a concentração do OH-. Tudo bom, gente? Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido aí, daqui a pouco a gente volta para fazer a resolução de um exercício, certo? Então até mais.